A ideia do que nós preparamos para conversar aqui hoje segue em linha ainda com a leitura de Mateus. Então, nós vamos lá em Mateus 26, 17, diz que no primeiro dia da festa do Pães Ázimos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que façamos o preparativo para que comemoremos a Páscoa? Então, a ideia hoje seria falar um pouco sobre ázimos, falar um pouco desta festa e entender um pouco como isso está ligado dentro do contexto judaico, ok? Bom, primeira palavra que nós temos aqui de pão ázimos, no hebraico, ela está aí como hamatzot. Ha, de artigo, né? Então, aqui está o artigo que nós temos aqui é as hamatzot. O pão sem fermento, na verdade, é matzá, e aqui está matzot. Matzot porque está no plural, como tem aqui pães. Então, aqui está no plural. E essa terminação ot nos diz que é uma palavra, aqui está no plural, e feminina. Então, nós falamos o pão, mas no hebraico, aqui vai ser a matzá. Então, estamos falando da festa dos pães sem fermentos. E de onde nasceu isso? Por que que nós temos isso dentro da cultura judaica? Isso vem, claro, de... No Êxodo, nós já temos várias referências sobre isso, mas aqui em Devarim, em Deuteronômio, fica muito mais claro, quando diz, não comerás pão levedado, ou pão com fermento, durante 7 dias. Neles vocês vão comer matzá, ou matzot, que é referenciado aqui como pão de aflição, porque apressadamente saísse da terra do Egito. Então tem uma orientação muito clara de Deus dizendo que durante 7 dias eles não comerão pão com fermento. E para quê? E aqui tem um aspecto muito interessante que muitas vezes, como igreja, nós somos muito místicos e tentamos fazer muitas associações com fermento. Parábola, Jesus realmente usou algumas vezes, cuidado com o fermento do fariseu, Paulo usa algumas referências, mas nesse texto específico, ele é muito claro. Por que isso? Para que te lembres do dia da tua saída do Egito, todos os dias da sua vida. Então, ele é um evento, ele é uma festa para recordar a saída do Egito. Durante 7 dias, eles vão comer esse pão e comem sem fermento e celebram até hoje esta festa. E o fermento em si é algo muito antigo na sociedade humana. Registros arqueológicos mostram que já usava o fermento no pão 5.000 anos antes de Cristo. Aqui nós temos uma foto, por exemplo, na parede de um túmulo em Saqqara, Saqqara que está localizado a mais ou menos 24 quilômetros das pirâmides de Gizé, no Cairo. E aqui nessa parede nós temos exemplos de doações aos deuses, né, provavelmente a Osíris, que é o deus da morte, desse túmulo, para que depois da vida também o que foi ali enterrado tinha a esperança de receber essas doações que ele estava dando, né? Aqui o exemplo é a cerveja, o pão e as aves que eles comem mais o peixe, ou seja, sustento para alimento futuro. E se a gente olhar o desenho desse pão, ele está inflado, ele está aí, é um pão que foi feito com a fermentação. E hoje mesmo no Cairo, pelas ruas, nós podemos ver várias pessoas fazendo e vendendo esse pão exatamente dentro do desenho que se tinha há muitos anos. Esse túmulo ele data de 1450 antes de Cristo. Então já é uma história muito antiga. O fermento ele teve a sua origem no Egito e era muito conhecido, mas ao texto que nós temos aqui não tem nenhuma associação religiosa, nenhuma associação mística. A associação é para que eles tenham como um recordatório eterno, perpétuo, sobre a saída do Egito. Inclusive nesse ponto, no Sidur, que é o livro das atividades, das tradições judaicas, ele diz o seguinte: olha, no primeiro dia, ou nesses 7 dias, você vai sentar na mesa com seu filho e você vai apresentar, você vai comer com eles os pães sem fermento, o matzá. E os teus filhos certamente vão te perguntar, por que todo dia nós comemos lechem, comemos o pão fermentado, e nesses 7 dias nós temos que comer matzá? E aí, então, você ensinará ao seu filho a grande mão com que Deus te tirou do Egito e a devoção que nós temos a Ele e o favor com que Ele nos prestou. Então,
é um momento de recordatório e também de educação para toda a sua família sobre esse poder com que vocês foram tirados do Egito. Hoje a matzá, ela está mais industrializada. Nós temos, por exemplo, as grandes redes durante a festa, que geralmente está ali entre abril e maio. Você pode comprar caixas de, aqui inclusive está escrito matzot. Você pode comprar essas caixas, custam em torno de 15, 14 reais, e celebrar durante essas festas, que é o que eles fazem hoje, né? Mas essa festa, então, o Hagar Matzot, ela começa no dia 14 de Abib, ou Nissan. Abib é o mês em hebraico, e Nissan aparece também, é o mesmo mês, é a mesma referência, aparece Nissan pela primeira vez quando eles voltaram cativos da Babilônia, e aí aparece a primeira referência desse mês, não como Abib, mas como Nissan. Parece que houve alguma influência babilônica, mas os dois meses são o mesmo mês. 14 de Abib ou 14 de Nissan se refere à mesma data. Então, a festa de Matzah, ela começa no dia 14 desse mês, como também nesse mesmo dia começa a festa de Pessah, começa a festa da Páscoa. Então, eles estavam aqui com Jesus, nesse início, nesse dia, falando onde eles iam preparar a ceia do Pessah, a ceia da Páscoa. E até o dia 21, eles celebram, na verdade, eles comiam o pão sem fermento e ensinavam os seus filhos sobre o valor e a razão disso. E a palavra também, em outro verso em Êxodo, fala que o último dia vai ser Shabat, vai ser o dia de celebração ao Senhor. Então, no dia 21, eles celebravam como se fosse um Shabat, um dia santo ao Senhor, e faziam todas as cerimônias que eles fazem no sábado. Tá? Então, de modo geral, era isso que os discípulos estavam se referenciando quando estava falando da festa dos pães ázimos, e também aí um pouco da história e por que eles faziam esta celebração, e fazem até hoje. Amém?